O que será que aconteceria se você soubesse fazer um modelo arroz com feijão bem feito e ainda uma apresentação de sucesso? Isso tudo inteiramente dentro do Arcade. No vídeo de hoje eu vou te mostrar qual que seria o resultado que você poderia esperar se você alcançasse essas duas coisinhas aqui de fazer ambos bem feitos. E isso numa análise mista do projeto da minha aluna Cris, que conseguiu praticamente gabaritar as duas missões dela. Tanto a missão do nível 1, que foi fazer um modelo arroz com feijão bem feito, quanto da missão do nível 2, que foi fazer uma apresentação de sucesso. E olha que quase gabaritar duas missões seguidas é uma coisa realmente muito incrível. Não impossível, mas muito incrível. E obviamente que eu precisava mostrar isso aqui pra vocês. Executando uma modelagem arquitetônica que gabaritou a nossa avaliação de feedback dentro do SPMT, que é uma coisa bem rara, e pontuando 24 de 25 pontos no relatório de avaliação da missão número 2. Ou seja, mais do que isso, não tem. Oi, eu sou a Bela e dentro desse canal eu tenho um único objetivo: te mostrar que é possível você ter um resultado muito dentro do Arcade se você aprender da forma certa. E nessa sequência de vídeo eu trago análises dos projetos feitos pelos meus alunos dentro da SPMT e ainda mostro sim que é possível você mesmo conseguir um resultado tão bom quanto eles se você utilizar uma ferramenta que foi feita para te ajudar e ainda aprender uma metodologia que permite extrair o melhor dessa ferramenta, como a metodologia SPMT. Então já curte esse vídeo, já se inscreve no canal e ativa a notificação do sininho, porque tem vídeo novo vindo toda semana. E olha que eu nunca fui tão frequente nisso. Então já dá um incentivo aí pra gente continuar aqui numa boa produção do canal. E vamos para os acertinhos e acertões desse projeto, tanto no aspecto de modelagem quanto no aspecto de documentação do projeto. Afinal, a gente tá avaliando duas missões meio que juntas aqui, que inclusive, na minha opinião, é quando a gente tem as melhores análises, porque a gente já pega a modelagem e já vê qual que foi o impacto disso na documentação. Inclusive, um dos pontos que você precisa saber se você pretende utilizar o Arcade para fazer seus projetos e fazer bons projetos com ele, é que um modelo bem feito leva a uma documentação bem feita. Ou seja, quanto melhor foi feito o seu modelo, lá na parte de fundação do arquivo, conceituação, plano de ação do seu projeto dentro do Arcade, maiores serão as chances de você conseguir ter uma documentação mais fácil, mais rápida e melhor. Ou seja, é realmente importante uma coisa estar bem ligada com a outra. Por conta disso, vamos começar a análise de hoje, que é do projeto da Cris, da minha aluna Cris Rezende, através da onde ela começou, que foi a fundação do arquivo dela, que foi na modelagem. Eu já vou começar falando aqui dentro desse modelo da Cris, um grandíssimo acerto que ela teve e que a maior parte de vocês comete a começar dentro do Arcade, que é a parte de níveis dentro dele. Como vocês podem ver aqui no próprio modelo 3D, né, dela, que eu vou mostrar em maiores detalhes ao longo dessa análise, todos os elementos que são de cobertura, né, que são respectivos à planta de cobertura, quando a gente seleciona, eles estão aqui vinculados no nível de cobertura. Ou seja, a cobertura dela tá no nível de cobertura, a parte aqui da laje superior tá no nível da cobertura, todos os elementos que realmente dizem respeito aí à planta de cobertura que será gerada, ou seja, quando eu entro aqui na planta de cobertura, eu vejo todos os elementos que vão ter que aparecer na cobertura. Aqui no caso, ela não trabalhou na representação da planta de cobertura, porque seria uma etapa de anteprojeto, então não teria necessidade, mas pode perceber que todos os elementos que vão algum dia precisar ser representados dentro de um projeto executivo ou qualquer que seja um detalhamento de cobertura estão aqui modelados. Ai, mas Bela, isso aí parece tão óbvio. Eu sei. Só que muitas vezes esse óbvio precisa ser dito e ainda mais precisa ser dito aqui. Porque muita gente, quando começa dentro do Arcade, acha que você pode simplesmente modelar tudo quanto é jeito, assim. Só sair modelando, colocando qualquer coisa, qualquer hora e qualquer nível. E não é bem assim que funciona. Quando a gente pensa em quais níveis que a gente tem que associar a cada elemento, a gente precisa pensar em um sistema de planta. Como assim? Os níveis dos pisos, que são basicamente os que vão gerar a planta mais na frente, eles precisam estar claros, exatamente porque eles vão gerar a planta lá na frente. O que eu gosto de ensinar para os meus alunos, e eu vou colocar aqui para vocês, inclusive acho que é uma coisa que eu nunca falei aqui, né, em vídeo, dentro do canal, em nenhum lugar. Eu já falei em
alguns cursos gratuitos, mas nunca aqui. Quando a gente pensa num projeto dentro do Arcade, muitas pessoas, pode não ser seu caso, mas pode ser o caso de outro coleguinha que tá assistindo esse vídeo, muitas pessoas pensam assim, eu preciso colocar um elemento, por exemplo, de 3 metros, ele vai estar vinculado no piso térreo, só que a 3 metros do piso térreo. Então as pessoas vinculam no piso térreo algo que tem que aparecer no piso de cima. Então qual que é o raciocínio mais fácil e que não vai te prejudicar na hora de você construir seu modelo, né, pra parte que você vai, por exemplo, documentar mais na frente? É quando você vincula cada elemento na planta que esse elemento precisa aparecer. Então, se a sua cobertura, ela não precisa aparecer no seu pavimento térreo, mas ela precisa aparecer no pavimento de cobertura, onde que esse elemento precisa estar? Vamos lá, quiz da vez, valendo! Muito bom! Na cobertura. Esse tipo de associação te garante que você consegue ter uma boa construção do seu modelo 3D e possibilita documentações melhores, tanto em planta, porque os elementos que estão ali certos, né, que precisam estar aparecendo em cada planta, estão aparecendo certinho, estão vinculados naquela planta certinha, e também permite você fazer, por exemplo, uma isométrica dessa aqui, igual a Cris fez, só que de uma forma muito fácil, porque todos os elementos que precisam aparecer no pavimento térreo estão aparecendo no pavimento térreo, e todos os elementos que são de cobertura estão na cobertura. Então fica muito mais fácil de conseguir, por exemplo, fazer uma isométrica filtrando todos os elementos que estão no térreo, só para aparecer no térreo, depois todos os elementos estão na cobertura e para aparecer na cobertura. Ou seja, processo de documentação fica muito mais óbvio, fica muito mais facilitado se você constrói as coisas nos níveis corretos. E isso, meus queridos que trabalham com interiores, não é só para quem trabalha com arquitetura, tá bom? Ok? Vamos combinar? É para você que trabalha com interiores e que vive reclamando, por exemplo, da laje superior da cobertura, né, que você fez ali pro seu cômodozinho, estar aparecendo no pavimento térreo. Por que tá aparecendo? Porque a bendita da laje não deveria estar vinculada ao pavimento térreo, e sim ao pavimento superior. Deu pra sacar? Então larguem a mão, criem seus pisos, configurem aí seus pavimentos. Inclusive tem vídeo a respeito disso que eu vou deixar o link na descrição para caso você quiser aí se aprofundar. E faz as coisas direito, tá? É esse tipo de preguiça que gera problema na hora da documentação, e esse é o tipo de coisa que você tem que cortar da tua vida. O segundo grande acerto da Cris aqui dentro do projeto dela foi em relação aí à escolha de modelagem dos pisos. Então, se a gente abrir aqui o corte 3D, vocês podem perceber que ela, por mais que eu tenha feito um projeto arquitetônico, ela utilizou na modelagem cebola, fazendo a laje separada do contrapiso, separada do piso, de uma forma mais sistemática, tá vendo? Que fica muito legal. O detalhamento aqui em relação às paredes fica muito perfeitamente encaixado. Ela até deixou a camadinha de reboco aqui pra fora, o que ficou fabuloso na modelagem. E no corte, quando ela for fazer um corte mais técnico, isso também vai render resultados. E quando ela escolhe esse tipo de modelagem, ela consegue, por exemplo, separar os elementos, garantir, por exemplo, que o corte dela fique muito bom e também garantir que certas partes do quantitativo dela sejam muito bem obtidas, né? Vamos falar dessa forma. Então ela consegue saber que vai ter uma laje única, que vai ter tanto volume de contrapiso e quais serão as alturas específicas dos contrapisos em cada cômodo, e também permitiu com que ela tivesse aí boas divisões de piso em planta, tá? Então vamos lá explicar a diferença. Aqui, quando a gente abre a planta humanizada dela, você pode perceber que toda a parte dos pisos delas estão muito bem divididos. Então a gente tem aqui o piso da cozinha, sala de estar e circulação, o piso do banheiro, a parte aqui da soleira do banheiro, né, que tem aqui essa soleira diferente, essa parte de divisão dos pisos, o piso do quarto, e pode perceber que todos os pisos, por mais que eles ocupassem um cômodo inteiro ou mais de um cômodo, eles foram recortados devidamente. Então você tem, por exemplo, o piso sendo recortado aqui pela parede, não fica aquele piso direto e reto passando pela parede, o que é uma coisa não muito legal aí para uma construção do modelo 3D, né? Então você pode ver aqui que os pisos estão bem recortadinhos, tem todo o recorte certo, a gente tem a soleira aqui bem recortada, onde a soleira tem que aparecer, e isso garante que, primeiro, a planta humanizada dela fique muito bem representada, porque ela consegue, por exemplo, falar que a parte dos pisos de madeira vai receber essa aplicação de trama humanizada, a parte do piso de porcelanato vai receber essa aplicação da trama humanizada, de outra trama humanizada, a parte das soleiras vai receber outra
trama humanizada e assim por diante. Isso garante que a parte do modelo dela seja muito bem construída e também a documentação, ela reflete essa construção. Isso ajuda a modelagem dela a ficar muito melhor, né, em termos visuais, e ela consegue manejar muito melhor dentro da modelagem dela os níveis desses pisos, os inícios de paginação e também as superfícies que estão aplicadas em cada pedaço desses, melhorando tanto a parte de quantitativo de piso quanto a questão de compatibilização, porque com elementos separados fica mais fácil você identificar exatamente onde está acontecendo aí certos problemas de compatibilização, tanto do seu projeto com algumas partes que você propôs, quanto com projetos complementares. E além disso, consegue melhorar muito a questão de detalhamento dos quantitativos, por exemplo, com zonas, né, que são as demarcações dos ambientes. Então, uma vez que a gente tem um piso, não inteiro, não inteiriço, mas sim dividido por cada cômodo, a parte das tabelas fica muito bem representada, que o piso de madeira vai estar no quarto e no closet, que aquele piso do banheiro ele tem ali certo nível e assim por diante. Ou seja, o nível de detalhamento da modelagem contribui para detalhamento técnico que, por exemplo, a Cris poderia obter desse projeto se ela levasse ele para um nível de executivo. E pra gente fechar a análise aqui do modelo 3D dela, vamos falar do pequeno grande acerto que eu tenho que mencionar, que é a relação à decoração do projeto. Veja bem, eu falo isso com muita tranquilidade, que esse foi um baita de um acerto bom dentro do projeto da Cris, porque muitas pessoas que trabalham com arquitetônico, por exemplo, não fazem questão de decorar o modelo, não fazem questão de ir além e trazer elementos de similaridades para dentro da representação, para trazer aí uma certa humanização, para dar uma experiência legal para o cliente. E óbvio que toda a questão da experiência faz muita diferença na hora de você formatar uma apresentação de sucesso, onde vai ter um tour virtual, vai ter ali a parte de cortes humanizados, elevações humanizadas, planta humanizada, tudo que eu falo para os meus alunos colocarem em apresentações de sucessos deles. E a Cris fez isso de uma forma muito sutil e que demonstra exatamente como é possível, por exemplo, você fazer dentro de seus projetos sem você perder muito tempo aí caçando objetos, caçando coisas, de uma forma pontual, colocando elementos de similaridades em pontos estratégicos da modelagem. Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, banheira, a parte aqui de almofadas da cama, a questão de poltronas, aqui mesas, né, que foram feitas, tudo bonitinhas, cadeiras, e também a parte de marcenaria com a questão de superfícies muito bem aplicadas, bem criadas e bem aplicadas, o que faz diferença para um cliente, por exemplo, de arquitetônico, mesmo quando ele não fecha um projeto de interiores. E existe uma diferença muito grande de você mostrar, por exemplo, um tour virtual com e sem essa ambientação. E óbvio que essa ambientação ela pode ser feita de formas muito rápidas, muito simples, muito fáceis, utilizando objetos nativos, como eu já pontuei aqui em outras análises, e também outros vídeos aqui dentro do canal. E também, por exemplo, utilizando acervos de curadoria desses objetos. Como assim? Basicamente, dentro da SPMT, eu disponibilizo um acervo de objetos que foram curados, né? Ou seja, eu achei em bibliotecas, baixei, confeccionei alguns objetos, porque a gente precisa ter uma certa noção que o objeto que a gente tá levando pra dentro do nosso projeto não vai corromper nada, não vai trazer nenhum problema, não vai dar nenhum bug splash, né? Que é tipo um fatal error do AutoCAD. E, por exemplo, a Cris, ela trouxe aqui esse acervo pra cá, por exemplo, com esse abajurzinho aqui, que foi um dos itens curados, né? Selecionados, baixados e disponibilizados para os alunos para que eles pudessem decorar o projeto. Ou seja, é algo sutil, só que fez total diferença aí na experiência do seu cliente, ou no caso do cliente da Cris, quando ele viu esse projeto. E óbvio que essa apresentação poderia muito bem caber numa entrega de anteprojeto. Não só pela qualidade do modelo, né? O quão detalhado que ele foi ficando, mas também com relação à sua documentação. Então, quando a gente fala da documentação da Cris, ela foi uma documentação muito bem feita. E obviamente que a gente consegue ver vários elementos de documentação, né? Estratégia de documentação que eu ensino para os meus alunos dentro da SPMT e que você também pode aprender aqui. E o mais importante deles, né? Que é um conjunto de pequenas, grandes regras boas para você aplicar na sua documentação, que é a sistematização da informação que você vai colocar na sua documentação. Ou seja, a gente pode perceber que a Cris aplicou uma regra de espaçamentos. Então a gente tem as primeiras cotagens separadas das segundas cotagens, separadas das terceiras cotagens, dentro de um sentido lógico de informações e também com os mesmos espaçamentos. O que dá uma qualidade técnica, né, visual, dá aquele prazerzinho de ver essa planta, assim como também as outras documentações dela, por exemplo, no corte, que ela aplica exatamente essa mesma metodologia de documentação, que é você sequenciar a documentação que você quer ver e espaçar elas por igual, ou seja, deixar espaçamentos uniformes, o que
que os nossos olhos humanos agradecem. Então a gente consegue ver esse tipo de sistematização em diversos lugares, onde a gente tem uma ordem lógica das cotagens e ainda aqui com espaçamentos uniformes. Tanto aqui no corte, na hora que ela vai representar o entreforro, na hora que ela vai colocar a documentação, né? Na hora que ela vai colocar, por exemplo, aqui as zonas, tá vendo que tá tudo bem alinhadinho? Todos os rótulos estão muito alinhados, muito fáceis de serem lidos e também com aquele fundinho branco ali pra dar aquele destaque da informação, que é uma coisa importante quando a gente tem aí uma visualização um pouco mais carregada de um corte de uma planta ou até mesmo de uma isométrica, né? De qualquer peça de documentação que você queira produzir. E essa questão dessa sistematização, quando ela é muito bem feita, a gente precisa partir de um princípio, que é você definir um plano de ação antes de você começar a fazer qualquer coisa dentro do seu ArchiCAD. Dentro desse PMT, por exemplo, a gente realiza 9 exercícios de fixação, ou seja, eu pego 6 projetos e modelo desde o início, faço a documentação, faço a apresentação de sucesso, o projeto executivo deles também, exatamente para que você tenha repertório e para que você entenda a ordem lógica que fica melhor para você. Isso é o que eu chamo de plano de ação. Quando você não tem o plano de ação, é muito mais fácil de você se sentir perdido dentro do ArchiCAD. Ou seja, você não saber exatamente onde que você tá, o que você tem que fazer, o que você precisa. Isso acontece muito quando uma pessoa aprende ArchiCAD na base do tutorial da doideira, sabe? Fuça dali, fuça daqui, de tudo quanto é jeito, faz o esquema do porco. Que é fuça dali, fuça daqui. E sai fazendo as coisas meio de qualquer jeito, sem pensar qual que vai ser a ordem lógica do modelo e também da documentação. Ou seja, você normalmente se sente perdido dentro das etapas que você está entregando. Além disso, quando você não tem um plano de ação, muitas vezes acontece o projeto sair mal detalhado, porque você não definiu onde você queria chegar com o plano de ação, então é muito fácil de você chegar em lugar nenhum, ou em um lugar muito próximo, mas faltava coisa pro projeto estar bem detalhado, ou acabar de você demorar muito mais tempo fazendo seu projeto, muito mais tempo modelando, muito mais tempo documentando e chegando em resultado que não precisava. Sabe quando você entrega mais do que você deveria e aí você se arrepende porque você tem que refazer muitas coisas na próxima etapa? Acaba acontecendo isso quando você não trabalha com um plano de ação efetivo. E quando você usa um plano de ação como a Cris fez, que ela estabeleceu um plano de ação para modelagem dela, pegou tudo que ela tinha que fazer para estruturar bem o arquivo, estruturar bem o modelo, para que ela conseguisse obter uma apresentação de sucesso boa desse modelo, ou seja, foi uma coisa pensada a longo prazo, né? Um plano de ação pensado a longo prazo. Fica muito mais fácil de você definir a ordem lógica que você vai seguir no seu modelo. Então, primeiro você vai fazer isso, depois você vai fazer tal coisa, depois você vai fazer outra coisa. Tudo isso, todo esse conjunto de ações vai te levar onde você quer chegar. Seja fazer um modelo bem feito, um tour virtual, ou até mesmo um projeto executivo completo dentro do ArchiCAD sem passar perrengue. E isso, inclusive, ajuda você a saber até que ponto que você vai entregar dentro e fora do ArchiCAD. Porque quando você tem um plano de ação, você sabe exatamente onde você quer chegar e você consegue mapear o caminho para chegar naquele resultado. O que leva você a entregar o projeto em muito menos tempo do que você entregaria, porque você focou no que precisa ser focado. Que inclusive foi uma coisa que eu aprendi num livro, que é o Essencialismo, que inclusive recomendo para quem quiser entender mais essa área de foco no que precisa ser focado. Que eu acho que arquiteto falta isso às vezes, né? Eu pelo menos faltava, não sei você, mas eu pelo menos faltava. E é lógico que aplicando tudo isso, permitiu com que a Cris chegasse tanto nesse modelo quanto nessa documentação apenas 25 horas. Ou seja, ela levou 19 horas fazendo a modelagem, tá? 19 horas de trabalho modelando o projeto e 6 horas documentando, ou seja, fazendo planta, corte, isométrica, tudo bonitinho do projeto dela e ainda gerando um tour virtual dentro do ArchiCAD. E aí vocês pensam assim, não, é porque a Cris é especial, a Cris é diferenciada. Por mais que a Cris seja estudiosa, não significa que ela é diferente do que você pode ser. A única diferença, muitas vezes, entre você que não tá conseguindo chegar nesse tipo de resultado pra Cris, que conseguiu chegar nesse tipo de resultado, é que, primeiro, a Cris soube estabelecer um método de trabalho, ou seja, ela seguiu uma metodologia de trabalho, que inclusive eu ensino dentro da SPMT, que é estabelecer um plano de ação, formatar um modelo 3D arroz com feijão bem feito e extrair uma apresentação de sucesso dele. E ela aplicou isso dentro do ArchiCAD, tendo autonomia dentro dele, ou seja, sabendo exatamente o que ela poderia fazer e quais seriam o impacto de cada uma das decisões de modelagem de documentação a longo prazo dentro do projeto dela. Isso se chama autonomia. E é óbvio que o resultado não poderia ser outro. Uma planta humanizada incrível, cortes muito bem realizados, muito bem documentados, num nível de detalhe muito bom, até mesmo para um anteprojeto. Uma isométrica que demonstra quais foram as soluções que ela adotou para o projeto dela. E óbvio, uma aluna tendo feito todo esse projeto com todo
nossas documentações em um tempo recorde. Ou cumprir com os alunos em metade do tempo. E se você também, assim como a Cris, a Polly, a Gi e o Elber, também quiser se tornar meu aluno e ter, né, toda essa galerinha aí boa como seus veteranos dentro da SPMT, as portas pro SPMT, seu projeto metade do tempo, estão abertas. E para você fazer as suas inscrições, tá o link aqui embaixo, aqui ó, na descrição. Então vai lá, conhece aí o SPMT, vê se faz sentido pra você. E se fizer sentido, pode vir que você vai ter esse nível de resultado tão em 2 semanas ou 3 semanas. Vai tudo depender do nível de urgência que você tem pra chegar nesse tipo de resultado. E dito isso, não esquece de colocar aqui nos comentários o que você achou do projeto da Cris, das soluções que ela adotou e também dos acertinhos e acertões que eu coloquei aí pra vocês. E bem beijo, eu vejo você no próximo vídeo.